Olá pessoal, vamos continuar falando sobre o Manual de Boas Práticas e para o seu melhor aproveitamento e seu devido sucesso precisamos falar sobre a forma de como implementar. Meu nome é Karina Vale e nesse vídeo vamos falar sobre a importância do treinamento. Antes de falarmos sobre treinamento, precisamos entender que existem duas diferenças. Uma, capacitação e treinamento. Sempre quando a gente pensa em capacitação, eu preciso compreender que esse meu manipulador, ele não sabe nada dessa área que ele vai estar atuando. Ele não pode saber por duas formas. Uma, na seleção do recrutamento externo, quando eu recolho esses currículos e eu vou fazer uma seleção ali de um determinado candidato para ele ocupar uma determinada vaga. Muitas vezes isso vem acontecendo para que a gente possa capacitar e treinar esse meu manipulador para que ele execute da melhor maneira possível as tarefas que ele vai exercer de acordo com o que eu realmente preciso, né? Sem vícios, sem um conhecimento daquela equipe, sem que ele venha aí com alguns erros já pertinentes a ele, né? Pelos anos de trabalho que ele tem. E uma outra forma também dele não saber nada em relação ao possível cargo que ele vai ocupar é o recrutamento interno. Como, por exemplo, eu tenho ali meu ASG, que ele está trabalhando comigo dentro da empresa por um determinado tempo, é um funcionário que não falta, que chega sempre no horário, que realmente veste a camisa da empresa, e eu quero dar oportunidade para ele, para que ele possa ali ocupar um outro cargo acima dele, né? Às vezes ali como um atendente, possivelmente como um auxiliar de cozinha, às vezes até mesmo ali um perfil de um confeiteiro, um saladeiro e assim sucessivamente. Então eu acabo treinando, passando esse conhecimento para ele, que a gente vai chamar de capacitação. Em outras linguagens é o quê? Capacitação é quando esse meu funcionário ele não sabe nada em relação ao cargo que ele vai ocupar. O treinamento, ele consiste de eu reforçar, reciclar o conhecimento que ele já tinha. Então, por exemplo, novas técnicas de higienização de mãos, novas técnicas de higienização de hortifrutis, né? Devido ali à troca de um produto químico. Então, quando a gente pensa em treinamento, é um processo de reciclagem daquilo que meu manipulador, ele já tinha um prévio conhecimento sobre um determinado assunto. E muitas vezes, mesmo que esse meu manipulador, ele tenha esse conhecimento, é de extrema importância, esse meu manipulador, ele está passando pelos processos de reciclagem. Precisamos, antes de mais nada, também falar sobre liderança. Quando implantamos a liderança e tiramos esse nosso falso conceito de chefia, a gente precisa entender que já é um sentimento ruim dentro do manipulador quando a gente fala de chefe. O chefe, muitas vezes, ele impõe, né? Ele dá ordens, ele não mostra como é que se faz e ele tem muito aquele falso retrato de ser apenas punitivo. Existem alguns estudos falando que hoje estamos abandonando o cargo de chefia e pegando os líderes. E esse meu líder, o principal papel que ele tem é de uma aproximação mais íntima do meu colaborador, onde ele vai conseguir traduzir a linguagem do chefe superior dele para os demais colaboradores, né? E baseado nisso, ele consegue ter uma linguagem mais fácil, mais transparente, né? Uma linguagem realmente amigável, no qual ele consegue cobrar e ao mesmo tempo demonstrar como é que se faz. E principalmente hoje, quando a gente pensa muitas vezes em treinamento, numa comunicação informal com aquele seu manipulador, você já consegue mostrar para ele como que se faz, né? Sem a gente precisar estar sentado demonstrando isso através de alguns livros. Existe hoje na literatura o que a gente chama de plano de treinamento. Para eu poder fazer esse plano de treinamento, existem alguns livros também, né? Alguns artigos que chama da sigla LNT, que é o levantamento das necessidades de treinamento. Quando eu vou fazer isso, como que eu faço? Qual que seria a melhor conduta para você poder fazer?
vamos continuar pensando na elaboração desse seu manual de boas práticas. Você está chegando ali naquela empresa e você ofereceu o seu serviço de elaboração desse manual. Então, como que eu tenho que fazer? Um dos primeiros itens é você pegar o checklist e você vir ali colocando conforme ou não conforme nos itens que você vai observar. Você vai escrever o seu manual por tópicos. Então, primeiro eu estou ali escrevendo sobre estrutura, depois eu vou falar sobre higienização, e a cada capítulo que você faz, principalmente os capítulos que vai envolver limpeza, sanitização de hortifrutis, recebimento de matéria-prima, eu preciso escrever e treinar. Então, eu escrevi sobre higienização de hortifrutis. A partir do momento que você escreve, você termina de escrever e você chama os seus colaboradores para você ou capacitar ou treinar, conforme eu havia falado. Então, sempre quando a gente pensar nesse levantamento dessas minhas necessidades, eu preciso, o mais importante é eu selecionar por cargos. Então, eu vou selecionar aquela minha categoria, por exemplo, todos os auxiliares de cozinha, depois eu faço um treinamento com todos do ASG, todos do caixa. Por que é importante eu fazer por cargos? Por exemplo, o pessoal do caixa, que é operador de caixa, ou o pessoal que é atendente, ele não precisa, teoricamente, saber de uma sanitização de hortifruti. Por quê? Porque ele não vai mexer com isso, não nesse momento. Então, é por isso que é importante a gente separar por categoria e, principalmente, ouvir as necessidades dessa categoria. Quais são as dificuldades, quais são os maiores problemas que a gente vê ali. Eu vou estar separando por temas. Eu preciso fazer esse tema, elaborar um cronograma de qual o período que eu vou estar falando item a ele, e aí a gente vai também estipular um tempo. Não é bacana a gente colocar um treinamento com mais de 30 minutos de duração, por várias razões. Uma, essa sua cozinha, com esse grupo que você está fazendo, muitas vezes ela não vai ter esse tempo de parar 30 minutos. Dois, existem estudos comprovando que o manipulador, ele não consegue captar muita coisa teórica acima desses 20 minutos, 20, 25 minutos, ele não consegue mais. E aí ele vai começar a ficar disperso. E aí o seu objetivo principal, muitas vezes não vai ser alcançado porque ele está ali já disperso. Dependendo do horário que você for fazer, principalmente após toda a linha de produção dele, ele vai estar cansado. Muitas vezes ele não vai nem prestar atenção, vai dormir. E principalmente, né, gente, se a gente colocar um manipulador depois de 8 horas de trabalho, num ambiente onde tem uma cadeira confortável, meia luz ali, só com a luz do seu slide, ele vai dormir, tá? Então acaba sendo frustrante, tanto para você que está ali na frente conversando com ele, tentando mostrar, quanto para o seu próprio manipulador, tá? Que muitas vezes você vai dar uma bronca nele e você não vai ter essa empatia ali de saber que ele realmente está cansado. Eu sugiro a vocês que todo treinamento, ele deve se iniciar logo após, logo o início, né, dessa jornada. Ou ali no meio termo, não muito depois do almoço, tá? Mas ali às vezes no meio da manhã, onde a gente consegue encontrar esse nosso colaborador aceso, né, atencioso. Então esse seria aí realmente o nosso melhor horário. Então não se esqueça sempre quando eu for elaborar um treinamento, eu preciso separar por cargos, fazer a questão elaborar o tema, né? Já propor para ele um cronograma dessa linha toda desses meus temas e o tempo, tá? Então, esses são os principais motivos que a gente tem aí para poder estar elaborando o nosso treinamento. E quais são as vantagens de eu poder ter esse treinamento? Bom, como eu falei para vocês, o treinamento, ele vem alinhado ali com o manual de boas práticas. Quando a gente faz o manual, é porque a gente quer identificar essas não conformidades e corrigir essas não conformidades. Então, se eu estou escrevendo algo para poder traçar detalhadamente e principalmente corrigir as falhas, eu preciso também treiná-los. Tá? Então, quando a gente treina através dos produtos químicos, através dos POPs, né, que são aquelas formas detalhadas do que ele vai fazer, eu tenho vantagem de uma ótima comunicação com os meus funcionários,
uma maior produtividade, porque se eu tenho um treinamento eficaz e a compreensão dos meus manipuladores, é pouquíssimo provável as chances de erro. Quando a gente pensa em erro, eu preciso pensar que esse erro é ele não usar água demais, é ele não usar produto químico demais, né? Às vezes ele não deixar um arroz queimar, porque quando eu penso nessas falhas, significa que ele vai fazer de novo. E se ele vai fazer de novo, ele gasta água, produto químico, matéria-prima e o principal, o tempo dele. E a gente vai ver que, principalmente dentro da área de produção, tempo é dinheiro, né? Porque ela ocorre de uma forma muito rápida. Então, ele realmente não pode estar perdendo. E o melhor, eu tenho aí, eu preciso verificar o baixo custo, né? Em relação a esses treinamentos. Porque quando a gente for, até daqui a pouquinho, falar sobre os tipos de treinamento, dependendo de como você for implantar, ele vai gerar um custo para dentro da empresa. E o melhor, ele também tem um baixo índice de rotatividade. É claro que quando a gente pensa nessa rotatividade, eu preciso pensar na visão geral dessa minha equipe. Como é que esse meu funcionário, ele está respondendo perante a produtividade da empresa, né? Se eu tenho um funcionário satisfeito e que a empresa está satisfeita, é pouquíssimo provável as chances aí da gente ter uma demissão. Imagina só, eu ter uma equipe toda treinada, ocorrendo com todos os procedimentos certos, que a gente mal vai ficar ali falando com ele, a gente vai ter muito, é claro, uma supervisão. Mas quando eu deixo de brigar e eu confio mais nesse meu manipulador, esse índice de chegar atrasado, de faltar, dar atestados médicos, né, e de demissões é bem menor. Porque para mim, principalmente quando a gente for trabalhar com supervisão, é melhor eu ter uma equipe toda formada do que a cada semana eu estar trabalhando aí com um manipulador novo, né? E muitas vezes quando a gente trabalha realmente com manipuladores mais novos, a gente vai ter aí sim grandes chances de demissões. E o melhor, quando eu tenho uma equipe totalmente alinhada, eu tenho também grandes motivos, né, de reconhecimento dessa empresa quando eu estiver passando por situações muito negativas, como por exemplo, agora que a gente está na pandemia. Se eu tenho uma equipe de produção bem treinada, que ele cumpre todos os procedimentos, né, higieniza as mãos, usa as boas práticas a favor dele, né, de banhos, sem barba, sem estar usando adornos, celulares, quando chegar numa situação como foi essa agora de pandemia, para ele não vai fazer diferença ele lavar mais vezes a mão, né? Não vai fazer diferença ele estar usando ali sempre, constantemente, mais o álcool, tá? Então a gente acaba encontrando uma série de vantagens em situações de turbulências, né? Em situações aí de fases negativas. Então eu acabo tendo aí um rol de vantagens em relação ao treinamento. Mas para isso, como eu disse, eu preciso estar muito bem alinhada com a minha equipe para que eu saiba me programar para eu poder realmente ter essa questão desse treinamento. E aí, quais são os tipos de treinamento que existem hoje no mercado, né? Bom, eu tenho vários tipos de treinamento. Eu tenho eles através de teorias, né? Que a gente pode estar pagando alguém para poder vir aplicar esse treinamento na sua unidade. Eu tenho eles através da comunicação. Como eu disse anteriormente, eu tenho um líder que ele está envolvido com toda a minha equipe. E no momento da supervisão dele, ele vai verificar que houve ali uma falha. E ali no momento daquela falha, ele já para o meu manipulador e ele já orienta qual que é a forma correta dele estar executando ali aquela determinada atividade. Eu tenho também, através da prática, da mentoria, esse é um dos melhores que a gente vai ter. Por quê? Porque quando eu tenho uma mentoria, eu vou trazer alguém de fora, por exemplo, um confeiteiro, um chefe de cozinha, né? Eu vou trazer ali a questão de um salgadeiro e ele vai me ensinar na prática como é que faz. Vamos lá pegar a farinha, os ovos e fazer um bolo. Eu mostrando para ele, né? Então, na prática, dentro do meu ambiente, dentro da minha vivência, com os utensílios que eu tenho, com os equipamentos que eu tenho, aquele mentor, ele vai estar me ensinando como é que faz
essa questão dessa, né, de novas receitas ou nova produtividade voltada. É claro que para tudo isso, para eu verificar esse tipo de treinamento, eu preciso também verificar a tendência do mercado. Qual que é a tendência do mercado hoje? O que é que se está se tendo? E aí a gente trazer essa parceria para dentro do nosso estabelecimento. E aí é importante eu estar visualizando essa tendência, porque eu tenho hoje vários tipos de patologia com restrição alimentares, né? Então, quando a gente pensa nessas restrições, eu tenho ali a restrição à lactose, a restrição ao glúten. O próprio consumidor está se tornando mais exigente em relação a uma alimentação saudável. Quem é o seu público? Tá? Então, baseado nisso, a gente pode tentar ali escolher o nosso tipo de treinamento. E olha, um dos pontos mais importantes, independente de qual é o tipo de treinamento que você vai escolher, são dois motivos. Um é a questão do seu feedback, né? Eu mostrar para esse meu manipulador quais as vantagens que ele está tendo e eu fazendo um comparativo com o erro dele e aonde ele pode estar melhorando, né? Cada vez mais. E lembre-se que nem sempre é só o seu manipulador que ele tem que ser avaliado. Você também pode estar aplicando ao final do seu treinamento uma ficha para ele, né? Um processo avaliativo para ele poder ver o que ele compreendeu, o que foi que ele fixou ali do que você falou. Não estou falando que a gente tem que estar aplicando prova para esse manipulador no final do treinamento, não. Mas colocar coisas ali simples, até um pouco mais didático quando a gente for trabalhar com ele, tá? Lembrando que muitas vezes, dependendo de quem é o seu cargo, essa ficha de avaliação e a sua linguagem, ela também tem que ser diferenciada. E um outro ponto é a gente usar a criatividade dentro dos nossos treinamentos. Bom, como um exemplo de criatividade, dentro do meu primeiro emprego, a gente vai muito assim dentro da teoria, né? A gente pega a teoria e tenta aplicar ela nua e crua. Comigo não deu muito certo. Então, o meu primeiro emprego eu trabalhava só com homens, era um torno ali de mais ou menos 25 a 30 homens dentro de uma cozinha, para mim que eu era recém-formada. E aí eu sempre pedia para eles poderem vir higienizar as mãos. Eu tinha muita dificuldade desses 25 manipuladores todos lavarem, né? E um em especial, sempre tem um manipulador que é mais difícil ali para a gente poder lidar. E aí eu sempre entrava e pedia, gente, vamos lavar as mãos. E esse único manipulador, ele vivia falando para mim assim, acabei de lavar, olha aqui, minhas mãos estão até molhadas. E por mais que eu falasse para ele que se tivesse molhada estava errado, ele, não, eu já lavei e não vou lavar de novo. E aí eu sempre, quando eu entrava, marcava no relógio, a cada 1 hora eu entrava nessa produção e pedia para lavar. E ele sempre com a mesma desculpa, acabei de lavar, acabei de lavar. Então eu tive uma ideia. Então eu comprei um apito, esses de futebol, comprei o apito e eu falei, gente, olha só, vamos fazer aqui. Aí eu fiz o treinamento de novo com eles, falando da nova técnica e falei, agora a gente só vai lavar as mãos quando eu apitar. Então eu vou entrar na produção a cada 1 hora e a cada 1 hora eu vou apitar e aí vocês façam fila e higienizem as mãos. Quando eu apitei, eles obedeciam, ficou até melhor, fazia aquela fila e eles vinham e higienizavam ali a questão das mãos. Esse meu manipulador, ele sempre falava, não, eu vou ser o último a estar lavando. E esse meu manipulador, ele sempre inventava uma desculpa para ele poder enrolar, né, para fazer aquela higienização. E aí, assim, eu apitava, ele era o último, né, a poder lavar, aí ele ia, lavava as mãos para eu poder sair de perto dele, e quando eu voltava para apitar de novo, ele falava, não, olha só, eu acabei de lavar, você viu. Aí eu falei, não, mas você lavou de 1 hora atrás, você vai ter que lavar dessa outra 1 hora. Enfim, gente, até ele pegar esse tranco, demorou um pouquinho, mas funcionava. Inclusive, o meu chefe de equipe, ele pediu para que eu comprasse um apito para ele, porque eu não trabalhava final de semana, né? E ele queria, na minha ausência, ele tá apitando. Deu tão certo essa questão do apito, que um determinado final de semana, o gerente me ligou falando, Karina, olha só, aí eu escutava o apito e todo mundo ali, eu trabalhava, né, numa rede de panificação, e o pessoal, os clientes achavam
que era um pão quente saindo. E como a nossa cozinha era tipo um aquário que a gente fala, que são aquelas que tem vidros, né? E você vê a produção, você via eles fazendo fila para poder estar higienizando as mãos. Ou seja, eu tinha uma segurança maior para aquele meu consumidor. E o melhor desse meu resultado foi um determinado dia, porque o manipulador ele não tem uma folga fixa, né? Às vezes é num sábado, às vezes é numa segunda, e quarta-feira é dia de futebol. E esse meu funcionário, ele tava de folga. E aí quando foi na quinta, né? Eu cheguei, ele falou: Karina, olha só, eu só vim te falar que eu tô com uma lavagem de mãos na casa, eu tenho um crédito. Aí eu falei: ah, mas como assim um crédito? Ele: não, olha só, ontem eu tava de folga e fui beber minha cerveja, ver ali meu time jogar, e na hora que o juiz apitou, eu levantei, saí correndo e lavei as mãos. E aí eu tinha me esquecido completamente que eu tava de folga, que eu tava em casa. Então, como eu lavei as mãos, eu já tô com uma, um crédito aí na casa. Então, eu achei bem bacana mesmo a atitude dele, né? A produção inteira sorriu. E aquele treinamento ali criativo que eu tive ficou de uma forma mais descontraída. Então, eu acabei tendo, né, essa vantagem em relação a esse tipo de treinamento. E você deve fazer assim também, tá? Então, tenha essa criatividade, porque a gente colocar esse nosso funcionário sentado, prestando atenção em um monte de letra, nos slides que não tem a imagem, que não vai condizer com o seu ambiente, muitas vezes ele vai se tornar um processo muito mais dificultoso de aprendizado. E olha só, eu preciso entender também que esse meu manipulador, muitas vezes ele não vai ter um conhecimento pedagógico, né? Ele não tem ali um estudo, tá? Então a gente precisa realmente ter esse cuidado aí, desse tanto de teoria que a gente pode colocar para o nosso manipulador. E aí, como que eu posso, né, depois de tudo isso, eu ser uma boa treinadora, né? Como é que eu posso agora, de certa forma, ser uma professora dentro da minha área de produção? Como que eu posso usar a melhor forma de didática? Como eu disse, eu preciso seguir algumas técnicas. E uma delas é eu ter o conhecimento da minha equipe, eu saber ali aplicar a questão de quem são os meus colaboradores, saber quais são os erros dele, e o principal é a gente estar muito alinhado com a tendência mercadológica. Então, quando eu penso nessa tendência mercadológica, eu preciso entender que eu vou ter algumas situações de legislações, restrições alimentares, quem é o meu público-alvo, né? Quais são os principais erros que a gente encontra dentro dessa produção. E por isso que é de suma importância eu aplicar diariamente o meu checklist. Porque muitas vezes os nossos olhos, eles também vão nos enganar. Como? É você chegar ali na sua unidade, que você trabalha 5, 6 anos, todos os dias você se depara com uma determinada falha e você se acostuma com essa falha, porque ela sempre esteve ali. E eu não posso ter isso. Então, quando eu aplico o meu checklist, eu preciso ser extremamente cautelosa em relação a essa cobrança, em relação à visualização dessa não conformidade. Então, eu vou estar ali aplicando o meu checklist e em cima disso eu preciso fazer como se fosse um gráfico. Quais foram os principais erros que eu achei de segunda a sexta? Poxa, eu sempre estou observando que um ou outro manipulador está indo de aliança, indo de relógio, tem a barba, tá? Então, não é porque só o João tá de barba de segunda a sexta, não. Mas um dia foi o João, no outro foi o Paulo, no outro foi o José. Então, eu preciso pegar o erro coletivamente. E baseado nisso, eu vou estar efetuando o meu próximo treinamento, né? Como eu disse, a gente precisa ter um cronograma dentro desses meus temas, né? E quando eu tenho esse meu cronograma, eu vou fazer com que, né, alinhar ali quais são os meus próximos títulos. E em cima desses próximos títulos, eu também preciso me programar para uma reciclagem. Ah, Karina, você está falando que eu preciso dar quantos treinamentos de higienização de mãos? Eu treinei ele agora. Não significa que eu vou dar um treinamento de higienização de mãos só daqui a 4, 5 anos. Aí não, por mais que ele lave as mãos corretamente. Aí foi o que eu acabei de dizer. Usem a criatividade,
usem o apito, usem tinta guache, vede os olhos desse seu manipulador e peça para eles lavarem a mão de uma outra pessoa. Traga, por exemplo, doenças vinculadas às mãos, né? Traga estudos de caso baseado nisso, porque quanto mais treinamento e conhecimento eu aplico para esse meu manipulador, mais consciência ele tem em relação a, por exemplo, a higienização das mãos, tá? Principalmente às vezes quando a gente estiver falando em situações como que a gente está vivendo agora, que é a questão da pandemia. E o mais importante também de tudo isso que a gente está falando, eu preciso entender que quando eu falo de manual de boas práticas, esse meu manual, ele tem todo um conhecimento ali dentro. Eu vou falar de estrutura, então baseado nisso eu preciso ter um layout. Eu vou falar sobre higienização, então eu vou precisar ter todos os meus POPs. Eu vou falar sobre procedimentos com o meu alimento, sanitização, descongelamento, né, a questão de recebimento, armazenamento desses meus alimentos, enfim. Então, para cada etapa do meu manual, eu vou precisar ter os treinamentos. E para eu comprovar que meus manipuladores foram treinados, eu preciso criar planilhas. E essas minhas planilhas, não existe um modelo que eu preciso seguir. O mais importante dentro da minha planilha é que ela precisa ter alguns itens. E os principais itens que eu preciso ter é o tema do meu treinamento, a duração, quais foram os materiais que eu utilizei, materiais e métodos. Então, por exemplo, quando eu falei agora do treinamento do apito, eu posso falar que meu único material foi o quê? Um apito, que foi o que eu usei. A assinatura, os nomes dos meus funcionários, a assinatura e o documento deles, tá? E aí, é claro, o meu nome e a data do dia. Por que que eu preciso registrar tudo isso? Porque palavras vão embora ao vento. Todos os dias você fala algo com o seu manipulador, você chama a atenção dele. E quando é para algo negativo, ele vai falar que ele não sabia. Olha só, uma das importâncias da gente ter a questão do treinamento é o registro dele. Porque muitas vezes esse registro, ele não serve apenas para ficar arquivado. Ele vai servir como forma de defesas também. Por exemplo, antigamente, a gente poderia, né, todo o Brasil, poderia estar utilizando maionese caseira, né? Não era um item proibido. Só que foram apresentando algumas infecções alimentares e num grande surto que teve, no qual várias pessoas ficaram doentes, teve pessoas que tiveram, né, uma disenteria, uma infecção e algumas pessoas morreram. Quando isso acontece, a gente vai conseguir identificar através do vômito, das fezes, qual foi a bactéria que deu ali e onde possivelmente essa bactéria ela poderia estar, né, presente em qual preparação, em qual alimento. E foi detectado que ele estava na maionese caseira. Então, chamaram a nutricionista e perguntaram para ela como que era feito, qual que era o procedimento. Aí eu tenho que pensar agora, de novo, né? A nossa cabeça ela tem que ser um livro. E eu preciso entender agora no fluxograma. Então, ela teve que falar todas as etapas do fluxograma até ela chegar no período final, que era que, se sobrasse aquela nossa sobra limpa, que não foi distribuída, que está dentro da cozinha, ela tem que ser imediatamente passado um papel filme, colocar a etiqueta da data que foi fabricada e a data que vai vencer e guardar sobre refrigeração. Até aí estava tudo correto, tudo certo. Quando chamou o manipulador que fez, ele falou que não sabia, que aquele resto, né, aquela sobra ali de maionese que não foi para ser distribuído, que tinha que ser guardado na geladeira. Ele achava que era para deixar fora da refrigeração até terminar todo o processo do almoço e aí sim, quando fechasse o restaurante, ele pegar e guardar na geladeira. E foi o que aconteceu. Ele guardou, deixou horas fora ali da refrigeração e no outro dia ele foi servir. Bom, pensando nessa contaminação e sabendo ainda mais que essa maionese ela estava contaminada com salmonela, essa salmonela ela se multiplicou e por isso que ela teve uma carga microbiana muito alta.
E essa carga foi o que ocasionou diversos surtos aí de infecções, mais a questão ali de 2 ou 3 mortes nesse período. Então, chamou a nutricionista novamente. E na frente dele, falou, uai, seu manipulador não sabia que tinha que guardar a maionese sobre refrigeração. E ela virou para ele e falou assim, ai, como que não? Eu sempre te falo isso, eu sempre... Aí ele, não, para mim? Não, a senhora deve estar me confundindo com alguém. E aí, né, junto aí com a vigilância sanitária e tudo, pediu-se a planilha. Cadê? Prova que você treinou ele. Como você não tinha planilha? Tá? Então, a gente precisa registrar todos esses itens, porque a partir do momento que eu registro que uma determinada ordem, um determinado conhecimento foi aplicado a esse seu manipulador, você se isenta dessa responsabilidade. Pensem, né, e cuidado quando eu falar de se isentar, não é que você não tenha culpa, né, mas você tira ali grande parte dessa atribuição. Por quê? Porque o seu funcionário, ele era consciente de que uma determinada falha poderia acontecer. Ele fez, mas consciente disso. E aí é claro que a gente vai estar por um outro lado, também, de uma certa forma, até respondendo por que a gente não vistoriou, por que a gente não acompanhou. Então é isso que eu preciso ter um cuidado maior. Pessoal, então é isso. Sempre quando a gente for pensar em treinamento, eu preciso pensar na diferenciação entre treinamento e capacitação. Eu preciso ter o meu plano de treinamento, lembrando sempre que esse meu plano ele tem que ser separado por categoria, eu tenho que ter os temas, a duração e, muito importante também, eu ter a questão de um cronograma. Lembrando que as vantagens desse meu treinamento é principalmente eu diminuir os erros, aumentar a produtividade, eu pensar no lucro da empresa no sentido de eu ter uma maior produtividade, um menor índice de perdas, né, de matéria-prima de uma forma em geral, e a rotatividade que vai diminuir bastante. E dentro de toda essa revisão, a gente precisa ter aí a criatividade dos meus treinamentos, identificar os tipos que a gente tem e principalmente pensar na visão mercadológica, né? Quais são as tendências que a gente está aplicando. E por fim, você como treinador, a gente precisa entender a didática de uma forma geral. Entender que muitas vezes essa sua didática não dá para ser só você falando, né? Porque eu vou ter manipulador que ele não sabe ler. Eu vou ter manipulador que ele pode até ocupar um cargo mais alto. E ele está ocupando esse cargo mais alto não porque ele entregou um currículo ou ele está vindo de uma determinada indicação. Não, eu preciso pensar no recrutamento interno. Aquele cara que era auxiliar de limpezas gerais e aí ele veio demonstrando confiança, responsabilidade e ele veio subindo de cargo. Eu tinha um manipulador que ele era o chefe de cozinha, né? E aí ele era um cara extremamente responsável, educado, né? A roupa dele sempre muito impecável e ele tinha um poder de fala dentro da cozinha que todos os manipuladores escutavam ele. Só que numa determinada ocasião eu fazia licitação de mercadoria, né? Então sempre quando eu ia fazer meu pedido de compra, eu trazia os meus fornecedores, dava para cada um deles a minha lista da matéria-prima que eu precisava, e aí eu pegava pelos preços mais baratos. Então eu tinha o fornecedor A, B, C, D, até o E. E aí quando eu fazia essa seleção, eu descobri um produto químico mais barato. Ele tinha, lembra, lá a gente voltando um pouquinho lá do pop, sempre que a gente for trocar o produto químico, é interessante que você tenha um conhecimento prévio da ficha técnica dele, se esse produto realmente é bom. E aí eu troquei meu produto. Resumindo, eu troquei o produto e ele veio um produto totalmente diferenciado. Vamos supor que meu produto antigo era da embalagem azul e agora meu produto novo é da embalagem amarela. Quando chegou o produto, o meu chefe de cozinha ele veio com um galão na mão e falou: Karina, que produto é esse? Aí eu virei para ele e falei: uai, é detergente. Tá vendo? Tá escrito aqui, ó, detergente, limpa, não sei o quê. Aí ele pegou, virou pra mim, todo sem jeito, todo sem graça, falou: não, olha só, eu não sei se te falaram, mas eu não tenho escolaridade, eu não sei ler, eu não sei escrever,
Então, eu queria te pedir para que você não trocasse os produtos químicos, principalmente os produtos químicos. E se você trocar, e como esse processo de licitação era novo, eu queria que você me falasse que o produto foi trocado e para que serve. Você pode agora me ajudar a diluir esse produto? Como é que usa? Faz espuma, não faz? Mistura em água, não faz? Então, assim, cuidado para a gente não subestimar a categoria desse seu manipulador. Não é porque ele é da limpeza que ele não sabe ler e escrever. E não é porque ele ocupa o cargo mais alto que ele também sabe ler e escrever, né? Então, isso daí foi um dos meus maiores aprendizados que eu tive em relação a treinamentos, tá? E como devo agir se meus problemas na equipe aumentarem, né? Se eu estiver tendo muitos e muitas não conformidades, muitos e muitos erros. Olha só, nem sempre o seu treinamento também, ele será algo 100% positivo, algo de inovação, ou algo de algum novo conhecimento, ou um novo procedimento, ou uma nova técnica. Muitas vezes, ele também vai servir como uma bronca, como uma orientação, como chamar a atenção. Às vezes, você vai ter o seu manipulador problemático, né? Então, como que eu devo lidar com essa situação? Eu sugiro a você que jamais chame a atenção desse seu funcionário na frente dos outros, né? Por vários motivos. E um deles é que muitas vezes pode ser que essa sua bronca, ela se volte contra você. Imagina só, você brigar com o seu funcionário, não ter uma postura correta ali de chamar a atenção dele e ele revide, ele brigue com você, ele use ali palavras de baixo calão, né? Ou seja, os palavrões, ele te desrespeite na frente de todo mundo. E aí pode acontecer algumas situações, como por exemplo, você chorar na frente da equipe como toda. Não cometa esse erro jamais, jamais. Mostre essa sua fragilidade através do choro, através da falta do que falar, de como se posicionar na frente da sua equipe. Não faça isso, tá? Então, o mais correto é reserve um lugar, chame esse seu manipulador para você poder conversar com ele a sós. Tenha um local único e exclusivo, muitas vezes ali para isso, né? Ou na sua sala, ou numa mesa mais afastado, mas não chame a atenção desse funcionário de uma forma tão negativa diante dos outros colaboradores, tá? Então, o ideal é que realmente a gente tenha um local único e exclusivo para que a gente possa ali estar orientando, chamando a atenção, e se caso houver algum tipo de discussão entre você e ele, vai ficar praticamente ali entre os dois, mas não deixe com que ele ganhe, às vezes, até força. Você pode até ter a razão de brigar, de falar com ele, mas diante dentro de uma situação, e principalmente eu aprendi muito isso na minha prática, que as mulheres, elas, dentro de uma equipe, eu particularmente acho que elas falam mais, né? Elas entregam ali quem foi o colaborador que errou. Então, ela não fica com aquele erro para ela. Ela vai denunciar, olha, foi fulano, foi ciclano. O homem não. Os homens, eles têm um companheirismo muito grande, né? Então, eles não entregam. E numa situação de conflito, essa equipe, muitas vezes, ela vai ficar a favor do colaborador ali. Mesmo que seu colaborador, muitas vezes, eles estejam errados. Então, é por isso que a gente não pode achar que a equipe vai ficar do seu lado. Porque não deixa de ser a chefe, a pessoa que está supervisionando, a pessoa que muitas vezes vai demitir, né? A pessoa que vai ali estar fazendo algum tipo de desconto do salário. Então, é muito importante que você faça esse seu aconselhamento, essa sua bronca, em um local mais específico, tá? Então, cuidado em relação à forma de como é que você vai orientar o seu manipulador. E muitas vezes, não adianta só também a gente falar, orientar. Infelizmente, eu vou precisar punir ele, né? E essa punição, quando a gente fala em punição, a própria Anvisa, ela também tem esse papel punitivo. Só que antes dela ser punitiva, ela orienta, ela vistoria, ela te dá uma notificação para, por último, ela vir e te punir, né? Através ali de uma multa ou fechamento do seu estabelecimento.
com o seu manipulador, ele também tem que ser desta forma, de educação, orientação, essa fiscalização, e se caso esse seu manipulador, ele persistir no erro, a gente sim vai precisar punir. Como? Através de advertências, né? Através ali de suspensão, e muitas vezes, em último caso, a gente vai demitir esse seu funcionário. Eu não sugiro que você já vá imediatamente punindo ele, porque muitas vezes eu preciso escutar o lado do meu manipulador. Por que foi que ele errou? Será que é uma pressão do dia a dia, uma falta de equipamento? Ele também vai ter os problemas particulares. É claro que eu não vou deixar isso interferir na produtividade do meu dia. Eu preciso falar para ele que os problemas particulares dele é da porta do estabelecimento para fora. Mas é bacana a gente escutar, né? A gente se colocar no local desse colaborador, verificar ali qual foi o erro dele, se é o primeiro erro ou se é um erro corriqueiro, que ele sempre faz isso. Por exemplo, toda a folga dele, quando ele volta ali com sinais de ressaca, de embriaguez, porque ele brigou com alguém na rua. Então, lembrando de todos os nossos vídeos, né? Eu não deixar o pessoal se envolver no profissional. Se ele tem um problema corriqueiro de folga, será que não é bacana, às vezes, eu tentar trocar essa folga dele? Ou mesmo chamar essa atenção dele mediante aos problemas que ele tem na vida pessoal dele, porque acaba interferindo na minha produtividade, tá bom? Então é isso, pessoal. Não deixem nunca o seu controle também de você corrigir, punir, fugir das suas mãos. Não faça isso na frente dos manipuladores. Elogie em público, né? Observe, faz ali, chama o pessoal para poder elogiar, dar uma salva de palmas, colocarem ali, né, um quadro como funcionário do mês, mostrar isso para os clientes. Mas quando a gente estiver falando em broncas, em advertências, algo que dê errado, brigue no individual. Esse é o segredo para que a gente tenha o respeito e a admiração de toda a nossa empresa. Pessoal, então era isso que a gente tinha para poder falar sobre treinamento de manipulador, para a gente poder falar sobre essa implementação do Manual de Boas Práticas. É isso, é claro que eu falei aqui só a pontinha do iceberg, tem muita coisa aí para a gente poder falar sobre treinamentos, e o mais importante é que esse treinamento, além desse conhecimento teórico, o que muito vai contar é a sua experiência. Conheça a sua empresa, né? Chegue mais perto ali do seu manipulador, veja quais são as reais necessidades que ele tem e principalmente se a gente conta com todos os recursos presentes dentro dessa minha unidade. Siga nossos canais e não perca a matéria de toda essa semana. E olha, dia de quinta-feira é o dia da nossa live e lá vamos com certeza trazer alguém aí bem experiente para poder estar discutindo junto aqui com a gente sobre essas tendências aí de mercado, sobre os tipos de treinamento. Não perca jamais a sua criatividade.